Hoje eu vou falar com a Laura Mendes, uma ativista LGBT da causa, para poder entender um pouco a vivência dela, as experiências dela, o que ela pode acrescentar para a gente enquanto sociedade, enquanto seres políticos que podem ajudá-la nessa causa. Bem, eu me chamo Laura Mendes, tenho 41 anos, sou natural de Olinda, Pernambuco. Há 21 anos eu vim morar no Rio. Cheguei com 20 anos e foi quando eu consegui, de fato, assumir a minha transição, né, minha identidade de gênero como uma travesti. Em Pernambuco você ainda não era a Laura que hoje Não. Lá você vivia como um menino mesmo, mas sempre assim, eu sempre tive... Eu tinha uma questão assim de pensamentos e voltados como uma menina tem. Eu sempre fiquei mais com meninos, convivia mais com as meninas, as novelas, enfim, eram os meninos bonitos que eu olhava, as meninas bonitas eu queria ser, entendeu? Foi muito complicado, porque quando eu era criança, meu irmão era um tratamento com meu irmão, um tratamento com minha irmã, que meu pai tinha. E eu não entendia bem. Eu só via ele criticar o modo como eu falava, a minha voz, a minha aparência. E ele não andava comigo, andava mais com meu irmão mais velho. Com minha irmã era princesinha, meu irmão mais velho era o garanhão, bonitão, né? E eu não. Então eu já sentia essa indiferença. E era muito ruim, eu chorava, ficava muito triste. Porque quando você vê que seu pai, que você ama, que você gosta de dar carinho e atenção pro seu irmão e pra sua irmã e pra você te rejeitar e questionar os teus 7 jeitos, aí é muito difícil, é complicado, foi bem complicado. A única coisa que eu lembro era que eu chorava muito e ficava triste, porque eu queria mudar, não era uma questão de... Eu não sabia o que eu era uma criança, não tinha noção disso. E aí você chegou aqui no Rio com quantos anos? Cheguei com 20 anos. Com 20 anos. E como é que foi esse Aí, primeiro momento? Sempre, assim, eu sempre gostava do carnaval, assim, botar roupa de mulher e sair. Só no carnaval. Porque era justamente a época que se aceitava, né? O fato de meninos e homens colocarem a vestimenta feminina. Então eu já fazia aquilo e brincava escondido com minha irmã quase todos os dias, assim também. Não era só no carnaval, não. Pegava a roupa da minha mãe, da minha falecida avó. E quando eu cheguei aqui no Rio, teve realmente essa questão assim, de liberdade. Porque eu sei que doía muito pro meu pai. Hoje em dia eu entendo que doía muito a questão dele, os planos que ele fazia para mim como filho, né? E, no entanto, eu tenho uma outra posição, uma outra visão, um outro jeito de encarar. E era doloroso também para ele. E foi difícil conseguir trabalho? Nem um pouco, Mônica, porque aquela questão assim, o que acontece? Eu usava ainda roupas masculinas, mas assim, eu passava mais como lésbica. A questão assim do pessoal achar, porque você não bota um vestido, você não bota uma maquiagem, então tinha muito isso quando eu vim pra cá. Aí eu trabalhei em lanchonete, numa consultoria de cheque na Dom Gerardo, no centro. E o porteiro veio me assediar, eu não aceitei o assédio e ele foi dizer pro dono que eu estava levando homens para ter relação lá dentro do estabelecimento de trabalho, que era impossível. Além das câmeras, entendeu? Não tinha como fazer isso, não tinha como levar, que era um setor privado, não tinha como levar ninguém para lá. Foi o seu primeiro trabalho? Foi meu primeiro trabalho. Então, devido a isso, eu já tinha uma amizade com algumas trans que faziam um programa na noite em Copacabana. Aí foi aonde eu fiz a transição de vez e também comecei a fazer programa nas ruas. Não é uma coisa que eu escolhi para fazer, como se diz, para sobreviver, né? Como profissão, não é. Porque eu acredito que todo mundo gosta de sexo. Mas você pegar essa função, esse ato para sobreviver, foi um pouco difícil. Foi bem uma época bem difícil e complicada. E aí, 13 anos depois, você resolveu sair?
Não foi que eu resolvi sair, que me deram uma oportunidade de emprego, que a verdade é essa. Que o mercado formal de trabalho ainda exerce uma resistência enorme para, tanto no termos de contratar, inserir incentivo mesmo, incentivar as pessoas trans, principalmente as travestis, mulheres trans, a dar uma oportunidade de emprego para elas. Então foram 13 anos assim, querendo apenas uma coisa, uma oportunidade de sair. Veio quando eu conheci o Rio Samofobia, trabalhei um ano lá como copeira, mas a questão de ter a vivência, a experiência de vida que eu tinha, eles me chamaram também para ser palestrante, participar das conferências, aonde eu obtive mais conhecimento em relação a direitos, deveres, e da questão do movimento LGBT em prol de cada segmento e cada gênero que contempla o movimento. E aí eu comecei a ter mais noção que a gente precisa rever certas leis, rever os direitos para poder garantir que todas as pessoas tenham acesso a seus direitos garantidos por lei. Você acha que o movimento faz algo efetivo? Você sente que realmente a gente faz o suficiente? Acha que ainda falta alguma coisa? Tanto em relação a LGBT como em relação trans, o movimento como um todo? Olha, o movimento como um todo não tá tão assim, da mesma sintonia. Não tem uma sintonia única, na verdade. Porque nós sabemos também que tem pessoas que estão ali dentro para ajudar, de fato existem, como tem aquelas que para obter holofotes, divulgação e para lucrar em cima. É óbvio que tem. Mas o principal modo que eu vejo assim, é a questão que muitas pessoas, próprios membros do movimento, estão meio que alienados sobre a realidade dos fatos. Uma vez eu fiz uma publicação sobre isso, menos close, mais ação, mais atitude, mais noção, mais conhecimento. Porque eu não posso estar rindo, brincando o tempo todo porque meu pai tem uma condição financeira boa, porque eu tenho um bom emprego, porque eu tenho uma boa casa, e fulano e ciclano não tem. Então, aconteceu algum problema em relação a essas pessoas, eu não posso ignorar isso. Aí que eu tenho. Porque ninguém pode imaginar o que nunca viveu. Já disse Zeca Pagodinho. Então, por aí, a gente tem que tirar uma noção disso. Eu tenho que pegar a dor, sim. Ninguém falta mal de ninguém. Tem que ser assim. Porque o que eu não quero pra mim, eu não posso desejar pro meu próximo. E vice-versa. E não se paga ódio com ódio. Não se paga erro com erro. Não é assim. E no momento que a gente começar a se colocar no lugar do outro, de fato, de verdade, o movimento, as pessoas vão lucrar e vão realmente progredir ainda mais, de verdade. Esperança eu tenho a fé em Deus, tenho a fé na vida. Só que a gente nós estamos vivendo, né, em meio a tantos retrocessos generalizados que é complicado. É complicado. Porque a perspectiva que eu tenho é que se as pessoas não mudarem seus conceitos, hábitos, o número de violência contra a mulher não vai diminuir, os casos de racismo não vão diminuir, a LGBTfobia não vai diminuir. Realmente tem que ter uma conscientização em relação às pessoas. Que elas parem de usar a ignorância, o próprio machismo, o próprio preconceito para atingir as outras, privar as outros direitos dela. Eu acho que o ser humano como um todo tem que botar uma coisa na cabeça, que o mesmo direito que você tem, eu tenho e vice-versa. O que eu não quero pra mim, eu não posso fazer contra você. Gente, é de infância que eu escutava isso minha mãe falando. Parece que é uma coisa assim, mas você fala isso, mas se você sofrer um ataque, alguma coisa. Se fosse uns anos atrás, eu poderia ser professor, eu ia revidar na mesma hora. Hoje em dia eu já penso diferente. Claro que tem coisas que a gente vai mudando conforme o tempo. Afinal de contas, a maturidade dá uma segurança maior para também dar um conhecimento. E a gente está em processo de conhecimento diário, porque a vida é um eterno aprendizado, né?
A gente tem que aperfeiçoar como pessoas. Infelizmente, tem gente que com o passar do tempo aprende, tem outras que não. Tem outras que não. Mas a questão maior que nós temos que aprender para a vida de fato melhorar para todo mundo, para todas as pessoas, até a questão também de violência contra os jovens negros também, é todo mundo entender o espaço do outro, respeitar. É ter educação e respeito, acima de tudo. Quando todo mundo começar a ter isso, respeito à educação, aí sim. A gente vai ter um mundo melhor. Vai. Vamos ter sim. Temos que ser positivos. Mesmo diante de uma realidade assim, assustadora. Porque o Brasil está liderando todos os rankings, tudo que é pior. O país que mais mata mulher, o país que mais mata jovens negros, é o país que mais mata LGBTs. Então, realmente, nós temos que rever muitos conceitos. Mudar isso. Investir mais na educação, porque mais escolas é sinal de menos presídios, meu bem. Entendeu? Então, eu acho que é por aí. É por aí. Obrigada, Amanda. Nada, eu que agradeço. Imagina. Conversar com a gente. Pode me chamar sempre, não tem problema. Eu sei que você é bem ligada e está sempre muito atualizada nessa sua Temos causa. que estar. Sou ativista, né? Então temos que estar. Temos que ter. Porque não é só um segmento, eu não defendo, não é só uma bandeira. Eu digo que a gente tem que ter sensibilidade com o próximo. E a gente está vendo casos aí que estão só aumentando, só estão piorando. Eu tenho problemas, sim. Eu passo dificuldades, sim. Mas tem pessoas que estão pior do que eu. E eu não posso fechar os olhos e ignorar isso. Então, se eu não tiver compaixão, não fizer algo, pelo menos falar sobre isso, que existem outros problemas que precisam mudar, precisam ser corrigidos. E exterminar a gente não vai, porque o preconceito sempre vai existir. A gente não pode esmorecer. Mas eu sou resistência. Jamais. E eu não vou desistir nunca de combater ele. Obrigada. Nada. Ok? Foi bom? Falei pra cacete?